Imagine estar em um daqueles programas de namoro na TV, buscando um encontro perfeito, mas acaba descobrindo que escolheu um serial killer como pretendente. Parece impossível, mas foi exatamente o que aconteceu em 1978, no programa chamado The Dating Game, em Los Angeles, Califórnia. Eu sou Bruno Henrique e no vídeo de hoje vamos explorar os arquivos criminais do caso de Rodney Alcala, conhecido como o assassino do jogo de namoro. Inscreva-se no canal para não perder os próximos casos. Rodney Alcala nasceu em agosto de 1943 na cidade de San Antonio, no Texas. Em 1951, ele e sua família se mudaram para o México. 3 anos mais tarde, seu pai abandonou a família inesperadamente. Após este acontecimento, Rodney, suas 2 irmãs e sua mãe se mudaram para o subúrbio de Los Angeles, onde ele passou boa parte de sua juventude. Na adolescência, Rodney se destacou por sua inteligência e envolvimento nas atividades acadêmicas, com grupos de estudos e anuários escolares. Ele aparentava ter um futuro promissor. Em 1961, aos 17 anos, ele ingressou no exército, atuando como escriturário. Um certo dia, um colega viu Rodney passando mal. Ele foi levado para atendimento médico e estava sofrendo um colapso nervoso. Nessa época, Alcala foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e foi dispensado do exército. Após sua dispensa, ele se dedicou à arte e concluiu sua formação na Escola de Belas Artes em Los Angeles. Tudo seguia normalmente na vida de Rodney, até que no ano de 1968, ele foi identificado como suspeito de ter violentado a pequena Tali Shapiro, de apenas 8 anos de idade. Um homem viu quando Rodney abordou a garota próximo de sua casa em Hollywood, oferecendo uma carona para a escola, e para ganhar a confiança da garota, ele disse que conhecia seus pais. Em seu apartamento, ele fez coisas terríveis com ela, mas aquele motorista chamou a polícia, que chegou a tempo de socorrer Tali, mas a garota foi levada em estado grave para o hospital, onde passou por diversas cirurgias. Identificado e foragido, Rodney se mudou para Nova York, onde passou a usar o nome falso de John Berger. Lá, ele estudou cinema e um de seus professores foi o renomado diretor Roman Polanski, conhecido por filmes como O Bebê de Rosemary e O Pianista. Ele também é acusado de ser autor de violência sexual contra uma garota de 13 anos. Que infeliz coincidência. Em 1971, uma comissária de bordo de 23 anos foi encontrada sem vida e com sinais de agressões sexuais em seu apartamento em Manhattan. Infelizmente, esse crime brutal ficou sem solução até 2011. Isso mesmo, 40 anos depois, quando a polícia conseguiu relacionar Rodney como autor. Outra coincidência bizarra no caso de hoje foi que nessa fase da vida, Rodney trabalhou em uma associação chamada Blue Cross e foi colega de trabalho de Richard Cottingham, mais conhecido como o assassino do torso, outro serial killer, preso em 1980, que relata ter tirado a vida de aproximadamente 100 pessoas, apesar de ter sido condenado por 17 crimes. Depois que foram pegos, ambos negaram saber das ações um do outro. Ainda em 1971, Alcala conseguiu um emprego em um acampamento de artes em New Hampshire, como conselheiro para crianças. Mas bem no início deste ano, o FBI adicionou Alcala à famosa lista dos 10 fugitivos mais procurados. Foi aí que 2 campistas do acampamento de artes notaram sua foto em um pôster do FBI nos Correios. Em agosto daquele ano, Alcala foi preso e extraditado para a Califórnia. Mas durante o curso do processo, a família de Tali Shapiro, que havia se mudado para o México, não permitiu que a jovem voltasse e testemunhasse no tribunal. Certamente pelos traumas que a garota passou. Mas sem a testemunha principal, os promotores do caso não estavam dispostos a acusar Alcala por estupro e tentativa de homicídio.
Ele então foi condenado apenas por abuso sexual de criança e sentenciado a 3 anos de prisão. Rodney foi colocado em liberdade condicional em 1974, após 34 meses preso. Mas apenas 2 meses depois de ser solto, Alcala já foi detido novamente e condenado por agredir uma garota de apenas 13 anos que havia aceitado o que ela pensava ser uma carona para a escola. Rodney foi novamente liberado por condicional após cumprir 2 anos de prisão. Então, em 1977, Alcala estava em liberdade e fichado como criminoso sexual. Após essa liberação, seu agente de condicional em Los Angeles fez a escolha incomum, para não dizer irresponsável, de permitir que um reincidente que apresentava risco de fuga viajasse para Nova York. Após uma semana do retorno de Alcala para Manhattan, a jovem Ellen Jane Hoover, de 23 anos, filha do dono de uma renomada boate da época chamada Herman Hoover, desapareceu. Em sua agenda havia uma anotação de um compromisso: encontrar um tal John Berger naquele mesmo dia. Por conta disso, a polícia até conseguiu relacionar Alcala com esse John Berger, mas sem encontrar um corpo. Ele foi interrogado e liberado. O corpo dela só foi descoberto em 1978. Ainda em 1977, Alcala retornou para a Califórnia e trabalhou como tipógrafo no Los Angeles Times. Durante esse período, Alcala se passou por fotógrafo profissional e tirou fotos de centenas de jovens para seu portfólio, que incluía fotos sensuais de menores de idade, mostrando o seu poder de persuasão. Em 1978, Rodney Alcala participou do programa de TV The Dating Game, que era um daqueles programas de namoro na TV que fizeram e fazem muito sucesso na TV brasileira. A dinâmica deste programa era a seguinte: uma garota solteira ia até o programa para encontrar sua alma gêmea. O programa escolhia 3 candidatos que iriam responder as perguntas feitas pela solteira, mas eles não se viam. Ela iria escolher o vencedor pelas respostas dele. Foi então que Alcala conseguiu persuadir a jovem Sherry Bradshaw, a solteira da vez, e foi vencedor deste episódio. Aqui vale lembrar que ele estava no auge de seus ataques e também já tinha sido condenado por 2 agressões sexuais. Então muitos criticam a produção do programa por não ter consultado os antecedentes criminais dele, mas a intuição da jovem a salvou, pois quando o programa terminou, ela e Alcala conversaram muito nos bastidores, e a jovem teve uma impressão ruim a respeito dele e acabou se recusando a sair com ele. Tempos mais tarde, Cheryl disse que achou ele assustador. Um outro participante do programa disse em entrevista que Alcala era um cara muito estranho e com opiniões bizarras. Entre os anos de 1977 e 1979, Alcala fez pelo menos 6 vítimas conhecidas e aparentemente ele intensificou os seus ataques depois da participação no programa de TV. Algumas pessoas acreditam que ele tenha feito isso por ter se sentido rejeitado naquele programa. Um desses ataques foi contra a jovem Monique Hoyt, uma jovem de apenas 15 anos que foi abordada por Alcala enquanto buscava carona no condado de Riverside, na Califórnia. Ele se ofereceu para ajudá-la e inicialmente parecia um gesto amigável. No entanto, Monique foi levada para um local isolado onde foi violada várias vezes. Alcala espancou Hoyt na cabeça com uma pedra, mas ela sobreviveu e continuou com ele. Ela conseguiu escapar quando Alcala entrou em um banheiro em um posto de gasolina no caminho de volta para o condado de Riverside. A jovem registrou um boletim de ocorrência e Alcala foi preso, mas sua mãe pagou a fiança. Em 20 de junho de 1979, Robin Christine, uma menina de 12 anos, desapareceu enquanto andava de bicicleta. Seu corpo foi encontrado em um avançado estado de decomposição 12 dias depois e
com sinais de violência. Os amigos dela disseram à polícia que um estranho os abordou na praia pedindo para tirar fotos deles. A polícia então fez um retrato falado desse fotógrafo e o agente de condicional de Alcala reconheceu ele, até que enfim esse agente fez alguma coisa que preste. Alcala foi preso novamente em julho de 1979 e dessa vez sem direito à fiança. Ele foi julgado pelo caso de Robin e foi considerado culpado em maio de 1980, sendo condenado à pena capital em junho. No entanto, o veredito foi anulado pela Suprema Corte da Califórnia em 1984, porque os jurados foram indevidamente informados sobre os seus crimes sexuais anteriores. Em maio de 1986, após um segundo julgamento, ele foi novamente condenado e sentenciado à pena capital neste ano. Mas em 2001, um juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos concedeu um habeas corpus anulando aquela segunda sentença. Em 2002, após uma lei estadual determinar que condenados por crimes sexuais devessem fornecer amostras de DNA, Alcala foi relacionado a outros crimes sem solução. Então, ele foi novamente julgado por estes crimes. Em 2003, os promotores entraram com uma moção para juntar as acusações de Robin com as outras 4 vítimas recém-descobertas. Os advogados de Alcala contestaram, mas em 2006, a Suprema Corte da Califórnia decidiu a favor da promotoria. E em fevereiro de 2010, Alcala foi julgado pelos 5 crimes. No terceiro julgamento, Rodney Alcala decidiu atuar como seu próprio advogado, seguindo uma estratégia semelhante à usada por Ted Bundy. Ele subiu ao banco das testemunhas para se defender, e ao longo de 5 horas, alternou entre os papéis de interrogador e testemunha. Durante sua apresentação, Alcala fazia perguntas a si mesmo, referindo-se formalmente como Sr. Alcala, em um tom de voz mais grave do que o habitual, seguindo de suas próprias respostas, criando uma cena incomum no tribunal. Em menos de 2 dias de deliberação, os jurados chegaram à decisão final. O júri condenou Alcala por todas as 5 acusações durante a fase da sentença. O julgamento contou com a presença de uma testemunha surpresa, Tali Shapiro, a vítima que sobreviveu ao ataque brutal de Alcala 42 anos antes. Então, em março de 2010, Alcala foi condenado à pena capital pela 3ª vez. Como eu falei anteriormente, algumas vítimas só foram ligadas a Alcala nos anos 2000, após ele conceder a amostra de perfil genético. Então, em 2012, ele foi levado até Nova York para responder por 2 crimes. Em 2013, ele foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de cumprimento de 25 anos, pois a pena capital não é mais uma opção no estado de Nova York desde 2007. Aqui temos um exemplo claro de como a evolução da ciência forense transformou o processo legal e a resolução dos crimes. A introdução de tecnologias como a análise de DNA permitiu que materiais biológicos coletados em cenas de crime, mesmo antes da existência desse exame, se tornaram peças fundamentais para solucionar casos arquivados. Graças a esses avanços, pelo menos 4 casos foram resolvidos décadas depois, trazendo justiças para as vítimas e suas famílias. Em março de 2010, a polícia divulgou 120 fotografias das mais de 1000 fotografias encontradas nas coisas de Rodney, para que o público pudesse ajudar a identificar as pessoas retratadas. 21 mulheres se reconheceram nas fotos e pelo menos 6 famílias acreditam reconhecer entes desaparecidos. E com isso, algumas investigações foram retomadas. Alcala morreu de ataque cardíaco em um hospital no condado de Kings, em 24 de julho de 2021, aos 77 anos. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Envie esse vídeo para aquele amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Nos vemos no próximo caso. Tchau!